Aí ele lê, pega uma frase, associa o que ele acha lógico para ele e segue em frente. Só que o problema é que muitas vezes o que ele pode falar, muita gente acredita. O famoso texto sem contexto é sempre um pretexto. Então, se você pega um texto da Bíblia sem entender e saber qual é o contexto onde aquilo foi dito e escrito e para quem, e por quê, e arranca aquilo dali, assim, faz um recortezinho, uma edição, tira, puxa, ilumina, bota no neon, mostra para todo mundo. Você pode estar dando a mensagem oposta àquela que originalmente foi a proposta. E o que o texto dizia naquele contexto virou pretexto para criações as mais malucas e estapafúrdias, como eu vejo todo dia sofrendo, angustiosamente. Por isso, tudo que eu não busco é ouvir ninguém, porque é um sofrimento enorme ouvir a maioria das pessoas pregando em nome de Jesus para ensinar as pessoas. E você ouve cada barbaridade de uns ignorantes enormes, que é todo mundo texto sem contexto, por pretexto, inventando o que querem. Por isso é que já se diz há séculos que a Bíblia pode ser a maior mãe herética, a mãe de todas as heresias pode ser a Bíblia. Porque sem o contexto, você pode fazer o que você quiser da Bíblia. Eu conheço a Bíblia o bastante suficiente para, usando esse tipo de metodologia, inventar as coisas mais horrorosas e impensáveis, com base nessas sistematizações perversas, puxando e montando, fazendo esse Lego. É que às vezes ele pega um contexto daqui, junta com outro, vira um Frankenstein, mas faz sentido se você montar o quebra-cabeça ali do que ele quer fazer. Para quem não conhece nada, tudo pode fazer sentido, porque você está mostrando uma montagem. E não disse de quê, nem apresentou nada, você só trouxe a sua montagem. Aí o cara é um ignorante de tudo, não tem conhecimento de nada, aquilo é falado com uma veemência extraordinária em nome de Jesus. Como hoje eu vi uma mulher dando uma aula de sexo, de posições sexuais para as outras mulheres. Ela com uma sainha, andando num púlpito de uma igreja, com uma bundinha bem redondinha, uma cintura fininha, um vestido assim meio transparente que dá para ver as reentrâncias de tudo, e ela ali rebolando para lá e para cá com um quadro com controle digital de mudança de projeção, e ela estava falando sobre sexo gostoso, não sei o que e tal. Eu falei, então, de hoje em diante, vamos riscar isso aqui. Aí estava escrito lá, papai e mamãe. Papai e mamãe não pode mais. Está arriscado em nome de Jesus. Está arriscado papai e mamãe. Pela madrugada, agora até papai e mamãe. Ela falou, agora você só vai fazer galinha assada rodando no braseiro. Olha a linguagem da mulher. Aí ela foi dando, tinha umas 10 posições do Kama Sutra dela. Kama Sutra evangélico pentecostal, neopentecostal. E todo mundo, as mulheres eram todas galinhas, né? Era para comer mesmo, era um objeto. Você tem que entregar também assim. E entregue assim, porque às vezes o cara está feliz a vida inteira numa posição só, mas você está de saco cheio, então vira a posição, minha filha! E vai! E papai e mamãe, não! Está proibido! E eu olhando, digo, meu Deus, tem cada papai e mamãe maravilhoso nesse mundo. Agora, para quem já não se gosta, e para quem aí não se nada ama, resolve. não tem posição nem Kama Sutra desse mundo que melhore esse casamento. Agora, quando você ama e gosta e deseja, você não precisa ler Kama Sutra nenhum, porque a imaginação é extraordinariamente fértil. E vai provando de tudo, testando tudo, e um vai dialogando com o outro, vai dizendo o que gosta, o que é, como é melhor, como não é tão bom, como fica melhor ainda. Ela podia usar outra abordagem, falar assim, converse com seu parceiro, o que ele gosta, podia ser uma abordagem diferente, né? Leia o livro de Cantares em voz alta, um para o outro, que você vai ter todas as ideias do mundo.
sexuais você encontra no livro de Cantares. Eu tenho um livro chamado Entre um Homem e uma Mulher, que eu escrevi há quase 40 anos, sobre o livro de Cantares para um homem e para uma mulher, porque quem inventou essa história de que o livro de Cantares é Cristo e a Igreja foi o pessoal já do cristianismo e das hermenêuticas alegóricas, especialmente depois do pentecostalismo. Antes era homem e mulher. E a mesma coisa na Igreja Católica, o cristianismo era assim, não era homem e mulher, era Cristo e a Igreja, porque vai ter um texto que manda o homem beber vinho entre as pernas da mulher. Não. O que o texto está dizendo, então? Que é para Cristo beber vinho entre as pernas da igreja? No judaísmo original era homem e mulher. Depois é que os rabinos mais farisaicos começaram a querer transformar aquilo numa relação entre Deus e Israel. E a Cabala transformou o livro de Cantares numa outra coisa, que traz uma outra mensagem, mas também de intimidade com o significado da vida. Mas, na realidade, quando o texto foi escrito, era descrevendo uma relação de paixão. E não era nem entre o homem e a esposa. Era entre a mulher e o homem que ela amava, e que não era o rei Salomão. O rei Salomão, que supostamente escreveu a poesia, era o cara a quem a Sulamita ele cortejava. Mas, apesar de toda a riqueza e das liteiras e dos incensos e de tudo dele, era apaixonada por um pastor pobre que cuidava das ovelhinhas no campo. Era esse cara com quem ela transava na floresta, dos bosques, sobre as flores. E ela não tinha liberdade para ficar com ele e invadia a casa da mãe dela à noite, no quarto onde ela estava dormindo, para deitar com ela. E é um livro que descreve o corpo da mulher todo, os olhos, a boca, a língua, o beijo, os seios, a cintura, as nádegas, e manda descer pelas coxas, bebendo e abraçando as coxas todas, e manda tomar vinho no umbigo dela. Só que a tradução umbigo já foi uma tradução pudica da religião, porque no original hebraico é na vagina dela. Era uma alusão a sexo oral, no meio da Bíblia, no livro de Cantares. E o meu livro, Entre um Homem e uma Mulher, mostra justamente isso. É como a própria Bíblia está carregada de uma liberdade sexual que a religião veio a proibir posteriormente. Mas você veja que os homens do Velho Testamento eram muito mais livres em relação à própria masculinidade ou sexualidade deles. Tem coisas aqui na Bíblia que são impensáveis. Por exemplo, Ruth, a moabita, que não era judia, que se casou com um dos filhos de Noemi, judia. E aí o cara morre. Ela fica desvalida, cuidando da sogra. E tem um parente dele, judeu, que está ali cuidando dos campos dele, era um homem rico e abastado, chamado Boaz. E o que a Noemi diz para Ruth? Vai à noite, descobre as pernas, vai de manhã, trabalha o dia inteiro nos campos. Depois à noite, vê onde ele vai dormir, vai lá, levanta o saião dele, a saia dele, a roupa dele. E o texto bíblico usa a linguagem pudico, religiosa, que diz, descobre-lhe os pés, que era uma linguagem antiga para dizer, vai para debaixo dos panos dele. E é o que ela faz, e ela entra de cabeça de dentre as pernas do cara, com roupa e tudo, ela vai lá para debaixo da roupa. Aí o que é que deu? O que não tinha como não dar. E ela transou com ele naquela mesma noite e ficou grávida. E grávida de um ancestral de Jesus, que é gerado nessas circunstâncias, por essa mulher que nem judia era, com o conselho da sogra, que era agora mãe
do filho que morrera. Era uma sogra enviuvada também. Você veja como os pudores bíblicos são muito menores do que os da religião e os da suposta igreja. A igreja agora soltou a franga geral, né? Ela continua cheia de leis e mandamentos, assim, nas bocas malafainianas. Agora, você vê o movimento neopentecostal está cada vez mais de bundinha, cada vez mais, né, de pastora melão, melancia, de gente gostosa, provocativa, está uma sedução danada. Está parecendo a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Ou então Tiatira, onde tinha aquela mulher lá em Tiatira que dava para todo mundo na igreja. E Jesus, através de João, no Apocalipse, lá 2 e 3, quando fala da igreja de Tiatira, diz, olha, essa mulher gosta de cama, fica pegando todo mundo, então eu vou prostrá-la de cama, mas doente. Já que ela não sabe viver fora da cama, eu vou botá-la na cama de outro modo para ver se ela pensa. A gente está vivendo um momento Tiatira, de mistura de espiritualidade extremamente histriônica e histérica, e sem nenhuma fundamentação no Evangelho, sem a educação na justiça, sem os modos de Cristo Jesus, de um lado. E de um outro lado, uma bandalheira que não tem tamanho. E, dependendo do lugar, eu sei que tem homens que avisam, olha, eu estou indo aí pregar e eu quero dormir com uma irmãzinha diferente por noite. E o pastor da localidade prepara tudo, como um cafetão local, para que toda noite ele seja agradado por uma irmãzinha diferente, em nome de Jesus. Então, cara, o nome de Jesus nunca foi usado para vandalizar tanta loucura quanto acontece entre nós o dia inteiro, todo dia, em todos os lugares. É porque a internet também dá um certo poder, né? Se você gravar várias coisas, uma hora você vai agradar aquele texto seu a alguém. Você vai criando legiões. E você vai indo, quando vê o cara tá grande. Então, aí a pessoa, aquela ideia que parecia loucura, às vezes não parece mais loucura. Eu passei a vida constatando a transformação dos insanos em mestres. Porque gente que há 50 anos, quando eu comecei a pregar, era considerada completamente insana, e as práticas deles eram nojentas ou, na melhor das situações, eram consideradas anedóticas, uma piada ambulante, com o passar dos anos, tudo ficou tão cheio em volta que essas pessoas passaram a ser levadas a sério.